Fala galera, beleza? Hoje a gente vai trabalhar a aula de número 12, inequação, produto e quociente. Então, aula 12, inequação, produto e quociente. Então, olha lá, galera, o negócio é o seguinte. Primeiro ponto que eu tenho que reforçar com vocês é a ideia dos sinais das funções afim. Então, por exemplo, você tem aqui uma função afim, que vai ser, vamos ver um exemplo que eu tenho aqui, vai ser, por exemplo, aqui, ó, 2x mais 1, e y é igual a 2x mais 1. O que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que, primeiro passo é descobrir a raiz da função. Então você vai descobrir a raiz da função aqui. Então você vai zerar o y, que é igual a 2x mais 1. Passa o 1 para o outro lado, vai ficar menos 1 igual a 2x. Passa o 2 dividindo, fica menos meio igual a x. Então, quando o y vale 0, ó, as coordenadas, ó, vai ser menos meio e 0 as coordenadas. Tranquilo? Então, o que você vai ter que fazer aqui agora? Ó? Lembra do sinalzinho? Ó? Sinal positivo aqui na frente vai ser uma crescente, vai ser uma função crescente. Então, desenhando ela aqui, olha lá, fazendo o desenho aqui, você vai ter uma função crescente. Na verdade, nem precisava ter desenhado o y, ó. Mais menos meio, então por aqui, menos meio, ponto menos meio e 0, então vai ser bem em cima aqui. Você vai ter uma função crescente, ó. Crescente porque o A, o valor aqui que está com o A, é positivo. Tranquilo? Então vai ser crescente. E o que você pode tirar de informação aqui? Presta atenção. Você consegue ver de informação aqui que, ó, para frente do meio, ó, do menos meio, ó, para frente do menos meio, o y é maior que 0. Tranquilo? E para trás, deixa eu pegar outra caneta aqui. E para trás, vamos ver se está funcionando aqui. E ó, para trás, não está mais funcionando. Para trás do menos meio, o y é menor que 0. A caneta já não escreve mais. Mas não tem problema. Então essa é a ideia. Ó. Então, ó, para frente aqui o y é maior que 0 e antes do menos meio o y é menor que 0. Agora vamos ver um outro caso aqui, onde a função seja decrescente. A gente só precisa entender essa ideia. Então, ó, do menos meio para frente, o y é positivo. Do menos meio para trás, o y é negativo. Agora vamos dizer outra função aqui agora, só para retomar essa ideia aqui, ó. Só para retomar essa ideia. Outra funçãozinha aqui, por exemplo, y igual a menos 2x mais 3. Ó, agora tem um menos aqui na frente. E você vai descobrir primeiro a raiz da função. Para descobrir a raiz da função, você vai igualar o y a 0. Então, 0 é menos 2x mais 3. Passo o 2x para o outro lado, fica 2x igual a 3. X igual a 3 meios. Maravilha. Então, a coordenada que você tem aqui, ó, é 3 meios e 0. Então, quando o y marca 0, o x marca 3 meios. Essa aqui é a ideia aqui. Então, daí você vai desenhar ali, ó. Não precisa nem desenhar a coordenada y, só a coordenada x, ó. Coordenada x. O ponto que a gente está pegando aqui, ó, é o 3 meios. Ponto 0. Então, para 3 meios e 0. Coordenada 3 meios e 0. Agora, o que você vai olhar? Tá vendo que é negativo? Então, vai ser uma função decrescente. Então, ó, como é menos ali na frente,
vai ser uma função decrescente. Tranquilo? Ó, por causa desse meio aqui, menos aqui, você vai ter uma função que está decrescendo. Se fosse positivo, seria uma função crescente, como a gente viu no primeiro exemplo. Então, o que você consegue tirar a partir desse tipo de informação? Você consegue tirar isso aqui, ó, que antes do 3 meios, ó, é positivo, o y é maior que zero. Depois dos 3 meios, o y é negativo, é um y menor que zero, ó. Ó, o y é negativo, ó. Qualquer ponto que você pegue, ele é negativo. E aqui vai ser sempre positivo. Tranquilo? Então essa é a ideia. Bom, mas por que a gente tinha que ver isso? Para poder entrar em produto e divisão de inequações, galera. Então o negócio é o seguinte. Vamos ver aqui. Pegar um exemplo aqui que fale o seguinte. Quero trabalhar uma multiplicaçãozinha aqui. Vamos ver o que tem. Pegar uma multiplicaçãozinha para trabalhar aqui, ó. Então, a seguinte multiplicaçãozinha aqui, ó, vai aparecer para você aqui. Ele quer trabalhar com produtos das inequações. A gente já vai ver onde que vai ter a aplicação disso aqui dentro. Então tá aqui, ó. Numa inequação, então, ó, 2x menos 1, que vai estar multiplicando, ó, 2x menos 1, que vai estar multiplicando menos x mais 3. Então vai estar multiplicando menos x mais 3. E isso aqui agora não vai ser mais aquela coisa de igual. Agora você vai ter um sinal de menor que zero. Tranquilo? Então essa é a ideia. Bom, e o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai trabalhar aqui como, ó, f de x e aqui como g de x. Bom, vamos passo a passo aqui então. Então primeiro você vai fazer o f de x aqui, ó. F de x é igual a 2x menos 1. O f de x a gente já viu nas outras aulas, que ele é o y, que é igual a 2x menos 1. O que você vai fazer agora? Tira a raiz da função. Você vai ter 0 é igual a 2x menos 1. Passo o menos 1 para cá, que é igual a fica 1 igual a 2x. Meio é igual a x. Então você vai ter as coordenadas aqui, ó, meio e 0. Então, quando x vale meio, o y vale 0. Tranquilo? Aqui, ó, traçando só a coordenada x, você vai olhar aqui, tá vendo que é positivo? Pô, é positivo. Então, você vai ter uma função crescente. Aqui, ó, vai ser o meio, que é a coordenada meio e 0. E, ó, depois do meio, você vai ter um y positivo. Antes do meio, você vai ter um y negativo. Tranquilo? Então essa é a ideia. Então beleza. Então você vai ter um y negativo. Então essa é a ideia. Maravilha. Agora você vai fazer a mesma coisa para o g de x. Passo a passo, hein? Passo a passo. Faz para o g de x agora, ó. G de x, você vai lá e faz. Menos x mais 3, que é a mesma coisa que y de x, aqui no caso, a gente já usou o y aqui, vamos usar aqui. A gente vai zerar o g de x, vai ficar menos x mais 3. Pronto. Zerado o g de x,
você agora vai descobrir, você está descobrindo aqui a raiz da função, então você passa o x para o outro lado, fica x igual a 3. Pronto. Então, quando o y, aqui no caso, vale 0, o x vale 3. Então, 3 e 0 são as coordenadas. Você vai desenhar o gráficozinho aqui, só desenha a linha do x, não precisa desenhar a linha do y. A coordenada 3 e 0, ó, vai ser aqui, ó. Vamos botar aqui, coordenada 3 e 0. Pronto. Agora, o que você tem que ver? Ó? O sinal. Pô, o sinal é negativo. Então, não vai ser uma função crescente, vai ser uma função que decresce. Decrescente. Então, o que você vai analisar agora? Ó? Antes do 3 ali, o y é positivo. Depois do 3, o y é negativo. Tranquilo? Essa é a primeira análise que eu preciso que você faça. Então, ó, aqui antes, ó, era negativo, ó, o y era negativo, ó, porque ele está aqui embaixo. Vou até botar ele aqui embaixo, ó, y é negativo, ó. Maravilha. Depois do meio, o y é positivo. Aqui já é o contrário. Antes do 3, o y é positivo. E depois do 3, o y é negativo. Tranquilo? Beleza. O que você vai fazer agora? Feito isso aqui, você vai montar uma tabelinha. E essa tabelinha é a seguinte, ó. Toma muito cuidado para fazer o passo a passo aqui. Então, ó, a primeira etapa consiste em você fazer o quê? Separar em f de x e g de x e descobrir a raiz de cada uma das funções. Então, descobrir o valor de x do f de x quando o f de x é igual a 0 e descobrir o x para o g de x quando o g de x é igual a 0. Pronto, descobriu, traçou o gráfico, cuidando sempre se é crescente ou decrescente para poder fazer o teu gráfico. Na sequência, você vai fazer uma tabelinha. Então, você monta aqui a tabelinha, que vai ter f de x, g de x e f de x vezes g de x. Tranquilo. Então, tá aqui a tua tabelinha. Tá aqui a tua tabelinha. Vou até apagar aqui em cima porque não tem mais necessidade de deixar aqui em cima. Então, você vai ter a tua tabelinha aqui. Aí você vai traçar aqui, vai traçar aqui. Deixa eu puxar esse gráfico aqui. Eu vou puxar os dois gráficos aqui pro cantinho, porque a gente só vai precisar dos gráficos agora. Então, ó, o primeiro gráfico é esse daqui, que ele tá aqui no meio. Antes aqui, ó, o y era negativo, depois do meio o y é positivo. E esse segundo gráfico aqui, onde antes do 3 o y é positivo e depois do 3 o y é negativo. Pronto. Agora a gente só vai usar esses valores aqui. Então, ó lá, fez a tabelinha. Presta muita atenção, galera, que aqui é só passo a passo, é receitinha de bolo para fazer a construção. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui como primeiro valor aqui o menor entre eles. Bom, qual que é o menor valor? Meio ou 3? Bom, o menor valor é meio. Então, você coloca primeiro o meio. Depois, o próximo valor é 3. Pronto, nem precisa de tanto aqui. Maravilha. Agora, o que vai rolar aqui? Bom, o f de x, ó, só o f de x. O f de x é essa daqui. E a função g de x é essa daqui de baixo. Pronto. Olha, antes do meio, galera, antes do meio, o y é positivo ou é negativo? Então, ó, antes do meio, o y é negativo. Depois do meio, ó, depois que passa pela marca de 1/2, você vai ter um y positivo. E depois do 3 também vai acabar sendo positivo, porque para frente do 1/2 é sempre positivo. Beleza. Agora o g de x, ó, o g de x, quando ele está antes do 3, ó, qualquer valor antes do 3, ele é positivo.
positivo, está aqui em cima. Mas depois do 3, ele é negativo. O que você vai fazer agora? Regrinha de sinal. Mais com menos, dá menos. Mais com mais, dá mais. Mais com menos, dá menos. E o que você vai ter que fazer agora para finalizar já? Para finalizar. Finalizando o passo a passo. Você vai ter que ver a equação principal. Não era isso aqui, ó? 2x menos 1 vezes menos x mais 3. E isso tudo aqui é maior que... Opa, é menor que zero. Ele pediu os menores que zero. O que você vai ter que fazer agora? Agora você vai ter que ver o que é menor que zero. Então aqui você vai ter que ver quando são valores negativos. Então, ó. Bom, aqui, ó, é negativo. Aqui, ó, é negativo. Agora tu monta teu conjunto solução. Teu conjunto solução é o seguinte, ó. Conjunto solução. Conjunto solução, ó. X pertence aos reais para quando o x for, ó, quando o x for menor que meio, x menor que meio, tranquilo? Ó, quando ele for menor que meio ou quando x for maior que 3. Quando x for maior que 3. Então tá aqui o teu conjunto solução. Tranquilo? Então essa é a ideia. Então, ó, quais que são os passo a passo? Então pega a equação principal, daí você faz função de x e g de x. Descobre a raiz de cada uma e traça o esbocinho do gráfico para saber onde que o y é positivo e onde que o y é negativo. Monta a tua tabelinha e faz regrinha de sinal, sem muito problema. Vamos ver uma divisãozinha agora. Deixa eu só pegar outras cores para ficar um pouco mais colorido, ficar um pouco mais didático aqui. Então pegar outras cores aqui para ficar um pouquinho melhor. Então beleza. Por exemplo aqui, ó. Então, por exemplo aqui, ó. Vamos pegar um exemplo da apostila, ó. Então ali na apostila ele diz o seguinte, ó. X menos 1 sobre x mais 5 menor que zero. Então, ó, agora uma divisão, ó. X menos 1 sobre x mais 5. Isso daqui tudo é menor que zero. Beleza, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa, você vai pegar aqui, ó, e vai fazer g de x. E vai pegar aqui embaixo e vai fazer um f de x. Pronto. Agora você vai lá e calcula o f de x e o g de x separadamente. Então você vem aqui e faz, ó. F de x vai ser igual a x mais 5. Primeiro ponto, 0 f de x. 0 é igual a x mais 5. Passo 5 para o outro lado, fica x igual a menos 5. Pronto. Então, ó, quando o y vale 0, o x vale menos 5. Então, coordenada menos 5 e 0. Você consegue traçar um esboçozinho do teu gráfico aqui embaixo. Só um esboço, ó. Um esboço do gráfico. Na marcação aqui, ó, menos 5. Daí você vai ver, ó, aqui é positivo, certo? Poxa, é positivo, professor. Então o que vai rolar? O que vai rolar? Vai ser um gráfico crescente. Então, ó, depois do menos 5, você vai ter um y positivo. Antes do menos 5, você vai ter um y negativo. Tranquilo? Então essa é a ideia.
E mais um detalhe, Esse valor de x que você encontrar, esse valor de x aqui, ó, x mais 5 igual a zero. O que tem que acontecer aqui? Ó? X mais 5 tem que ser diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Por que tem esse ponto a mais na divisão? Porque tu nunca vai poder dividir por zero. Então passa do outro lado lá, então o x vai ter que ser diferente de menos 5 na tua resposta final. Opa, professor, mas aqui deu x igual a menos 5. Calma que a gente já chega lá. Então na tua resposta final, você guarda isso aqui lá pro final. Porque o x vai ter que ser diferente de menos 5 lá no final. Tranquilo? Nesse caso aqui a gente nem vai ter esse problema, porque ele só diz que é menor que zero. Se fosse menor ou igual, daí teria um adendozinho que eu comento lá no final. Agora o que você vai fazer? Sempre cuidado com isso, tá, galera? Quando for divisão, nunca pode ser por zero. Beleza, o que você vai fazer agora? Você vai fazer agora o g de x, galera. Faz o g de x. Mesma coisa que você fez aqui, ó. G de x igual a x menos 1. Você vai descobrir a raiz dessa função. Então, você vai zerar o g de x, que é igual a x menos 1. X é igual a 1. Pronto. Faz o esboçozinho do teu gráfico aqui. Faz o esboçozinho do gráfico. Aqui, ó, é positivo. Então, vai ser um gráfico crescente aqui, ó, no ponto 1 aqui. Então, ó, depois do 1, o y é positivo. Antes do 1, o y é negativo. Tranquilo? Muito cuidado com isso aqui. Terceira e última etapa agora, montar a tua tabelinha. Agora você vai montar a tua tabelinha. Maravilha. Vamos montar a tabelinha. Pode ser lá no cantinho lá. Eu vou apagar aqui. Eu vou montar aqui mesmo, não tem problema. Vou montar a tabelinha aqui no meio. Montar a tabelinha aqui, ó. Então a tabelinha vai ter f de x, g de x e aqui g de x divididos por f de x. Maravilha. E agora você monta a tabelinha aqui. Monta a tua tabelinha. Maravilha. Agora você vai pegar o menor valor, ó. É menos 5 ou é 1? Bom, o menor valor é menos 5. Então, menos 5 aqui e 1 aqui. Daí agora você começa analisando, ó. Antes do menos 5, o y é, ó. Antes do menos 5, o y é negativo no f de x, ó. Então, é negativo. Depois do menos 5, o y é positivo. Então, tudo que está depois do menos 5 é positivo. Pronto. O g de x agora, ó. Antes do 1, ó. Antes do 1, o y é negativo. Então, ó, antes do 1, o y é negativo. Ó. Antes do 1, só olhando essa parte aqui, ó. Antes do 1, ó, só olhando essa parte, ó. Antes do 1, o y é negativo. Depois do 1, o y vai ser positivo. Agora tu faz a seguinte sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, dando mais. Pronto. Agora tu vai olhar aqui. Ele quer um valor que seja menor que zero. Então valores menores que zero vão ter que ser negativos. Então tu monta aqui teu conjunto de solução, ó. Só vamos apagar aqui. Conjunto de solução.
x pertence aos reais quando x for, quando x for maior que menos 5 e menor que 1. Tranquilo? Então essa é a ideia. Então lembra, se aqui fosse, por exemplo, menor ou igual, daí o que ia mudar? Presta atenção. Se aqui não fosse menor, fosse menor ou igual, por exemplo, já fechou aqui, tá? Já tá certo. Mas se fosse menor ou igual, o que ia mudar na resposta? Presta atenção. Aqui, não ia ser só menor, ia ser menor ou igual a 1, ou, lembra, ele pode ser igual a menos 5? Não pode, porque senão fica menos 5 e menos 5 aqui embaixo, dando 0 e não pode dividir por 0. Aqui continua só maior que menos 5, só maior que menos 5, aqui não altera, mas aqui alteraria, ficaria menor igual a 1. Tranquilo? Então esse é o detalhezinho da divisão. Mas aqui ele não é menor ou igual, ele só é menor, então não tem erro, galera. Então essa é a ideia. Tranquilo? Então essa é a ideia de equações, multiplicação ou divisão. Não tem muito segredo, é só fazer o passo a passo. Então o que você vai fazer? É multiplicação ou divisão. Vamos pensar em multiplicação primeiro. Vai calcular o f de x, o raiz da função, calcula a função do g de x, monta o esboçozinho do gráfico, lá vê se é crescente, vê se é decrescente, faz o gráficozinho, depois monta a tabelinha, respeitando sempre a ordem, o menor depois o maior, faz a regrinha de sinais, que você vai conseguir montar o teu conjunto solução lá no final da questão. Tranquilo, gente? Então essa é a ideia. E para divisão, só toma cuidado, que nunca você vai poder dividir por 0. Então aqui embaixo nunca vai poder dar igual a 0. Tranquilo, galera? Então essa foi a aula de número 12, que trabalhava com produto de inequações. E acredito que seja só isso nessa aula. Galera, bons estudos, forte abraço e muito cuidado com essa aula. E até a próxima.